Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Tem muita novidade na região de Kherson, muita ação ali, muito bombardeio. Existe inclusive a suspeita que talvez os russos façam uma ofensiva ali também. Vamos entender esse assunto. E eu vou falar hoje também sobre a questão dos depósitos de petróleo e gás da Ucrânia, que certamente são o motivo real por trás dessa invasão da Rússia à Ucrânia. Esse vídeo é o vídeo do dia 5 de agosto de 2022, a gente faz vídeos aqui todos os dias sobre essa guerra, então cuidado para não estar assistindo o vídeo antigo. Essas notícias foram sugeridas por Peter no Pânico, Ernesto Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, pessoal, deixa eu avisar para vocês por que eu falo esse e outras pessoas ao invés de falar o nome de todo mundo que sugeriu a notícia. O motivo é simples. Hoje, por exemplo, são 8 pessoas que sugeriram notícias. Tem dias que tem 20 pessoas sugerindo notícia. Se eu for falar o nome de todo mundo, esse vídeo vai ficar muito longo. Então eu peço desculpa, eu procuro falar de todas as pessoas que sugerem notícias, mas realmente ficaria muito enfadonho para quem está assistindo o vídeo. Então eu estou explicando o porquê de eu falar que... Eu ressalto que tem outras pessoas também que sugeriram, mas eu escolho alguns nomes apenas para falar aqui, né? Tipicamente os primeiros que sugeriram. Bom, mas vamos ao que interessa. De novo a gente tem uma situação em que não houve mudança aqui em Kharkiv. Antes disso, novamente teve bombardeios aqui no norte da Ucrânia. É aquele esquema que a gente fala para vocês, não é que eles vão fazer ataque, muito pouco provável que exista um ataque aqui, é apenas eles tentando manter as tropas ucranianas atentas nessa região, né? Kharkiv, ou seria Kharkiv, teve um monte de bombardeio essa noite, parece que foi um bombardeio muito pesado na cidade, inclusive tem notícia de mortos e feridos aqui, mas não houve grande mudança na situação geral aqui de Kharkiv, né? Em Izium, a gente continua tendo aquela visão de que os ucranianos eles estão avançando aqui em Izium. Esse mapa não reflete tanto esse avanço, mas várias outras cidades aqui têm sido liberadas pelos ucranianos, né? Então a gente já vê aqui ó, que Dovenk já está liberada pelos ucranianos. Até pouco tempo atrás isso aqui estava na mão dos russos. Então aqui também Borodchne, agora a gente já vê aqui nesse mapa Borodchne totalmente liberada pelos ucranianos. Até pouco tempo atrás ela estava só parcialmente liberada. Mas de fato a gente sabe que já está tendo briga aqui em Pazivka. Então, ou seja, muito mais coisa que já foi liberada pelos ucranianos nessa área de Izium, né? E como a gente explicou, por que Izium os ucranianos estão conseguindo avançar aqui? Porque os russos mandaram tropas daqui para reforçar o fronte de Kherson, onde eles esperam uma ofensiva grande, né? O ponto central onde está havendo mais avanço russo, ou tentativa de avanço russo, é aqui próximo a Bakhmut. Eles têm avançado muito devagar, mas têm avançado, principalmente o pessoal do grupo Wagner, né? Então, eles tomaram aqui aquela usina termoelétrica que tinha aqui, estão avançando aqui em direção a Kodema, e outras cidades próximas aqui, mas estão avançando muito devagar. Lembra, Bakhmut já está totalmente preparada pelo exército ucraniano, já não tem muito poucos civis ali, já evacuaram todos os civis. Aliás, a Ucrânia já ordenou a evacuação de toda essa região de Donetsk aqui para evitar perdas civis. Então, eles estão avançando muito devagar e vão ter muita dificuldade nesses próximos avanços deles aqui, né? Agora, é importante notar que tem algumas imagens circulando aí de pessoas dizendo que os russos já estão em Bakhmut, que já tem coisa do grupo Wagner tirando foto em Bakhmut, e não, na verdade é um monumento que tem nessa estrada aqui, é bem distante da cidade ainda, que os russos chegaram lá, tiraram foto, mas mesmo essa área que eles aparecem ali, eles não dominam essa área não, é alguma coisa mais ou menos por aqui. Eles não dominam essa área não, e não é dentro da cidade, é bem na chegada da cidade, bem longe mesmo, né? Então, só para deixar claro esse ponto, não, os russos não chegaram ainda em Bakhmut. Estão avançando devagarzinho, mas estão avançando, né? O outro ponto em que eles têm investido muito é a Avdiivka, aqui nessa região aqui.
Pisk, eles têm atacado bastante Pisk, e provavelmente aquilo que a gente falou para vocês, a Dívika é muito difícil de ser tomada, porque ela tem muitos rios, muitos lagos, ela fica mais alta que o resto da região. Porém, os russos claramente estão tentando fazer um cerco à Dívika. Eles não conseguem tomá-la diretamente, mas estão tentando fazer um cerco aqui através de Pisk, talvez pegando alguma estrada secundária aqui para fechar esse cerco, né? Mas por hora também o avanço é muito pequeno. Ou seja, o que está acontecendo no final das contas? Estão avançando muito pouco onde conseguem, e em troca disso estão perdendo espaço aqui em Zion, e tudo leva a crer, muito em breve aqui em Zaporizhia vão perder espaço e vão perder também aqui em Kherson, né? Bom, ontem aconteceu uma outra coisa, um navio pegando fogo na região da Crimeia. Esse vídeo aqui, ó, foi publicado aí num Telegram meio anônimo, não dá para saber quem é que publicou isso daqui, não, dá para saber quem publicou, qual Telegram que foi publicado, mas a pessoa que publicou é anônima, e o que ele mostra aqui é um controlador de drone, de um drone DJI padrão, esses drones que você compra na loja se você quiser, né? E o que dá a entender dessa história aqui é que isso daí é um partizão. É uma pessoa civil da região ali de Sevastopol. Tá vendo? Isso aqui é Sevastopol, gente. É perto da base militar russa lá na Crimeia. E ele tá dando a entender, ao mostrar o controle, que ele fez esse incêndio nesse navio russo. Vocês lembram, alguns dias atrás, a gente falou que houve um ataque de drone justamente numa base de Sebastopol, lá na Crimeia. Inclusive a Rússia suspendeu as comemorações do Dia da Marinha por causa desse ataque. E na época a gente ficou na dúvida se isso era uma false flag russa ou se era um ataque partizão. Pode ser que a gente esteja sabendo agora, entendendo agora, que realmente existe uma organização partizã ali na Crimeia que está fazendo esses ataques contra os russos, né? Não se sabe se esse navio chegou a afundar, mas que certamente pegou fogo. Tá aqui, tem mais imagens deles. Eles botaram essa outra imagem aqui de um outro navio com fumaça, mas isso daqui, na verdade, parece que é fumaça gerada para despistar o navio. Então, ou seja, quando ele atacou esse navio aqui, a Marinha pode ter ficado preocupada de estar havendo um ataque ucraniano na região, e daí outros navios que estavam próximos jogaram essa fumaça para tentar esconder o navio, né? Enfim, isso aqui então não é navio que foi atacado, é navio que está jogando fumaça de propósito para se esconder. Isso aqui também é na Crimeia, mais ou menos ao mesmo tempo que esse outro aqui, né? E, bom, aqui está colocando o navio afundando, mas a gente não sabe se o navio afundou. Ele pegou fogo, certamente. Se afundou ou não, a gente não sabe, né? Bom, teve também algum incêndio aqui, um depósito de munição atingido em Donetsk. Isso daqui parece que é uma outra explosão que aconteceu agora há pouco, 25 minutos atrás. Eu estou gravando esse vídeo por volta das 8 horas da manhã, o que é umas 2 horas da tarde, mais ou menos, lá na Ucrânia, e acabou de ter esse incêndio aqui também na estação de Donetsk. Então aqui foi explosão de depósito de munição, e aqui um incêndio numa estação. Não está claro ainda se isso aqui foi um ataque ou apenas pegou fogo, né? Pode acontecer também. Bom, agora aqui em Nova Kakhovka houve de fato uma série de explosões aqui de depósitos de munição russos que foram atingidos pelos ucranianos. Tem essas imagens aqui da grande nuvem que se formou com essa explosão. Isso daqui não é a nuvem, essa nuvem não é formada pelo míssil HIMARS que atinge o depósito, tá? O míssil em si deixa pouco rastro. Isso é porque era um depósito de munição e a coisa toda explodiu depois. Aqui tem um vídeo desse mesmo incêndio em Nova Kakhovka, tá? Então aqui é o momento da explosão lá em Nova Kakhovka, que aconteceu também hoje cedo lá na Ucrânia. Bom, aqui é um outro lugar, uma outra explosão próximo nessa outra cidade. Aqui não é em Nova Kakhovka, é em Nova Maiaka. Essa outra cidadezinha aqui também teve uma explosão, também provavelmente de depósito de munição russo nessa região, né? E além disso, a gente tem informação
que saiu agora há pouco também, 7 horas da manhã lá aqui no Brasil, 7 horas da manhã aqui no Brasil, o que é 1 hora da tarde lá na Ucrânia, em que está havendo uma série de explosões, tanto em Kherson como em Nova Kakhovka nesse momento, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo aqui em Kherson. O que exatamente que vai acontecer, em que momento vai acontecer a contraofensiva, nós vamos ver, né? Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam sobre justamente esse problema da realocação de pessoal da Rússia, né? A Rússia tem feito isso, ela moveu gente de Izium para Kherson, e inclusive muita gente suspeita que ela pode tentar uma ofensiva novamente na região, porque ela colocou 30 BTGs nessa região aqui. BTGs são batalhões táticos, grupos, né? O grupo de batalhão tático, enfim, é uma estrutura muito particular do exército russo, que é um grupo do tamanho de um batalhão que integra várias forças juntas, mas de qualquer forma, embora esse número de 30 BTG seja um número muito grande, em tese cada BTG tem entre 600 e 1.000 pessoas, 1.000 soldados, então seriam 30.000 soldados na região de Kherson, o que é muita coisa, mas na prática não é bem isso, porque esses BTGs da Rússia, todos eles estão muito subpopulados, ou seja, tem muito que está abaixo de 600 em termos de pessoal, então, e mais do que isso, com pouco material, justamente devido às dificuldades de abastecer a região aqui de equipamento, então, na verdade, é muito mais fraco que isso, né? Então, o que o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui é justamente essa dificuldade que a Rússia está de tentar realocar as coisas para fazer isso daí, né? E eles mencionam que a grande dúvida na cabeça dos russos é se a Ucrânia consegue fazer mais de uma contraofensiva ao mesmo tempo, ou seja, eles estão com problemas em Izium, que eles estão perdendo espaço, para tentar segurar Kherson. Se a Ucrânia conseguir atacar em Kherson, conseguir atacar em Zaporizhia e conseguir atacar em Izium, os russos não têm como segurar isso tudo aí, não tem como manter essas forças todas, né? Enfim, vamos ver como é que a coisa caminha nessa linha de frente. Uma coisa muito curiosa que eu destaquei aqui, ontem a gente teve 2 declarações, uma é do Arestovich, que é um conselheiro militar do presidente Zelensky, e ele tem um programa que ele fala no YouTube, né, em ucraniano, sobre a situação na guerra, e ele sempre dá umas informações muito interessantes, e ele é um cara muito honesto, ele também critica o lado ucraniano da coisa, e da mesma forma tem do lado russo o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, que também tem mais ou menos esse papel. Ele é um especialista militar russo, lá é muito ouvido pelos russos, e ele também é crítico, ele não é o cara que fica só pintando cor-de-rosa a situação russa. Então é bem interessante você ver a análise de ambos aqui, que elas não são muito diferentes, não. A única diferença que tem nessa história toda, se você reparar, eles falam as mesmas coisas aqui, a questão de Izium, que os ucranianos retomaram várias cidades ali em Izium, estão atingindo o flanco dos russos na cidade de Izium, mas é difícil tomar Izium em si, porque existem muitas tropas russas ainda em Izium, né? Falam também sobre o avanço das tropas russas próximo a Bakhmut, em Adivka também tentando circular, né, tentando fazer a pinça em Adivka, mas tudo isso ele deixa claro muito devagar, com uma capacidade muito lenta, avanços muito pequenos, né? Aqui os avanços são mínimos no final das contas. Enfim, e aí ele coloca aqui, ele fala aqui sobre as forças que estão sendo colocadas lá em Kherson, e que ele diz que estão se preparando para uma ofensiva em Kherson. Parece que eles planejam atacar Kryvyi Rih e Mykolaiv, né? Ou, no máximo, mas ele fala aqui também, no máximo a ideia é segurar isso daí, né? Então tem 15 BTGs na margem direita, a margem do rio você vê sempre quando em direção do rio, então na direção do deságue do rio, a margem direita é justamente aquela margem norte e oeste do rio de Dnipro. Então, eles falam que já tem 15 BTGs lá, mais 4 e 6 na outra margem, do lado de Nova Kakhovka, e mais alguns estão chegando, um total que deve chegar a 30 BTGs, né? Mas como eu mencionei, estão fracos e coisa e tal. E ele fala sobre os drones iranianos, a gente vai falar sobre isso mais adiante. E o Igor Girkin fala a mesma coisa.
porque ele diz que as forças russas estão de fato avançando em Bakhmut, mas muito devagar, que desse jeito não vai chegar em lugar nenhum. E ele fala que os ucranianos também não estão sendo muito ativos, porque, na visão do Igor Strelkov, eles temem que os russos decretem mobilização completa, e que se a Rússia decretar guerra, aí a Ucrânia acaba, e não sei o que lá. É aquele papo que eu já expliquei para vocês, que é uma ilusão que muito russo tem por aí. Não, se o Putin ficar nervoso e decretar guerra, aí pronto, ele destrói a Ucrânia, o que é falso, porque o Putin ele usou as melhores tropas que ele tem, o pessoal mais capacitado, o pessoal com mais experiência até aqui, e muitos morreram, muitos se perderam nessa batalha, 75 mil entre mortos e feridos é a estimativa das perdas russas aqui. Então, se ele decretar mobilização completa, decretar guerra, primeiro, ele vai ter que treinar muita gente, e segundo, ele não vai ter gente suficiente com experiência, vai ser gente novata entrando aí. Então não vai ter grandes mudanças nisso daí, mas na visão dele é por isso que os ucranianos não atacaram ainda. Não atacaram porque temem que a Rússia decrete mobilização completa. Não é isso. E aí ele fala aqui também sobre a questão de Kherson, né? Que eles falam que as fontes ucranianas estão falando que os russos vão atacar nessa região em 6 de agosto, ou seja, amanhã. Mas que ele fala que não é impossível que essa seja a intenção de avanço deles, ou seja, o que ele está dizendo? Na verdade, ele está dizendo que as tropas russas que estão sendo colocadas ali são para defesa, não são para ataque. E faz todo sentido isso. Muito pouco provável que esses batalhões russos meio meia boca que estão ali sejam capazes de fazer ataque. Não sei, vamos ver, mas é muito pouco provável. Mas é provável que os ucranianos façam esse ataque. Os ucranianos estão se preparando para essa contraofensiva há bastante tempo, né? E agora essa data é a data que está circulando, que é o dia 6 de agosto, amanhã. Vamos ver se alguma coisa de fato acontece amanhã. Pode ser um avanço russo, pode ser uma contraofensiva ucraniana. Bom, e aqui, como a gente falou, a questão dos drones do Irã, parece que o Irã forneceu 46 drones para a Rússia, e a Rússia já está usando isso na Ucrânia, né? Para você ver o desespero dos russos precisando pedir drone para o Irã. O Irã tem tecnologia de drones avançada? Tem tecnologia avançada de drones. Mas é aquele negócio, a tecnologia russa era muito maior. A questão é que os russos já perderam tanto drone e eles não conseguem repor por conta das sanções, e com isso usaram os iranianos. Mas isso é o tipo da coisa que é o último recurso, porque de fato o Irã também é um país sancionado, então não vai durar muito tempo isso daí. Vamos ver o quão bons são esses drones iranianos, né? E lembra que nessa história toda entrou a negociação com a questão dos grãos, né? O Irã fez questão de exigir da Rússia que deixasse a Ucrânia exportar grãos, justamente por conta do preço dos alimentos, que tenderia a subir muito. O Irã é um grande importador de trigo, importador de alimentos, e com isso ele tinha problemas, né, com isso daí, né? Bom, tem umas imagenzinhas engraçadinhas aqui. Essa imagem do Zelensky tirando selfie no caixão com a Corsa, né, que é aquela terrorista traidora ucraniana lá que morreu lá no velório, né? E a fotozinha aqui do líder dela, o Putin. Então mais uma que foi para o saco. Isso daqui, essa cena do Zelensky tirando selfie no caixão, é porque tem uma cena dessa no seriado dele, O Servo do Povo, né? Vocês sabem, o Zelensky era ator antes de virar presidente da Ucrânia, e ele fez uma série em que ele interpretava o presidente ucraniano. E a série é muito engraçada, gente, uma série de humor. Tem na Netflix, eu acho que tem outras streamings também. Vale a pena ver, é muito engraçada a série, realmente é muito boa. E aí isso aí é uma imagem icônica dessa série, e daí o pessoal fica usando isso como meme. Já fizeram isso dele tirando foto com o Putin e enfim, com um monte de gente aqui no caixão, né? Bom, isso aqui é um acidente muito trágico que aconteceu na Crimeia. Eu nem vou tocar esse vídeo porque é muito triste. Você está vendo, tem um engarrafamento aqui de muitos carros aqui nessa curva. É uma grande descida. E aqui, o que você está vendo aqui é um caminhão, daqueles caminhões gigantes de grãos, eles chamam de trem de estrada, né? Com duas caçambas e coisa e tal, e esse caminhão está desgovernado, e esse vídeo ele vai sair limpando essa fila de carro aí. Teve morte, teve um monte de ferido, um monte de carro.
é o instant karma dos russos, né? Porque isso daqui é grão ucraniano sendo roubado da Ucrânia. Isso aqui é a estrada que vai para a ponte da Crimeia, em último caso, né? Então, isso aqui é grão ucraniano sendo roubado e acabou tendo um momento instant karma aqui para o pessoal. Bom, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre os motivos dessa guerra, né? Eu já fiz vídeo sobre isso, já falei aqui em outras situações. Tem um vídeo lá no Visão Libertária que eu exploro esse tema em detalhe, o tesouro no subsolo da Ucrânia que o Putin queria, mas não vai pegar. E a questão toda é essa. Na verdade, essa invasão da Ucrânia pela Rússia, em última análise, o Putin tentou colocar isso como não, estamos nos defendendo da OTAN, ou não sei o que lá, coisa e tal. Não, essas terras são nossas desde tempos imemoriais. Mas isso tudo é balela. No final das contas, o motivo é puramente econômico e é o fato da Ucrânia ter descoberto grandes reservas de gás e petróleo aqui na região de Poltava, fica aqui, ó, nessa região aqui, que não é uma região que está em guerra diretamente, que não está ameaçada pela guerra diretamente, mas evidentemente com todo esse clima de guerra é muito mais complicado para a Ucrânia explorar essa grande reserva de petróleo e gás que tem aqui, né? No meu vídeo aqui eu explico as reservas todas que tem aqui na Ucrânia. Tem reservas conhecidas aqui nos Cárpatos, no Mar de Azov, mas a principal é nessa região aqui onde estão as grandes reservas realmente, e no final das contas isso é que preocupa a Rússia. Por quê? Porque a Rússia ela também tem grandes reservas de petróleo, muitas reservas da Rússia aqui. Só que as reservas da Rússia que eram fáceis de explorar, ela já explorou todas, são essas aqui de baixo. A maior parte desses poços aqui, desses campos aqui, já está maduro, ou seja, já foi totalmente explorado. O que está saindo de gás e petróleo ali é muito pouco. A Rússia ainda tem muitas reservas para explorar nessa região aqui. Mas a verdade é, hoje em dia, 80% das reservas russas são essas áreas aqui no norte, que são muito difíceis de serem exploradas, porque aqui a gente está falando do Círculo Ártico, é muito gelado. Você sabe, aço com gelo não é uma combinação muito boa. Dá para explorar, é perfeitamente possível explorar, só é mais caro, só é mais complicado, só é um desafio grande em termos de engenharia, né? Então, esse é o problema da Rússia. Mas, na verdade, a Rússia está perdendo gás. Mas, na verdade, se você olhar, a Rússia tem 30 milhões de metros cúbicos de gás para explorar, enquanto essas reservas da Ucrânia que a gente mostrou aqui, na verdade, elas são de apenas 1 milhão de metros cúbicos. Aí você pode pensar, por que a Rússia, que tem 30 milhões de metros cúbicos, vai querer invadir a Ucrânia, que só tem 1 milhão de metros cúbicos, né? Primeiro, 1 milhão de metros cúbicos é muita coisa, tá? E como eu falei, a Rússia, a maior parte desses metros cúbicos da Rússia está lá congelado, muito difícil de explorar. Mas o principal problema nem é esse. O principal problema é a Europa ter uma alternativa ao gás russo. 1 milhão de metros cúbicos já abastece a Europa por muitos anos. Então, hoje em dia, a Europa é dependente do gás russo. O que o Putin quer evitar com essa guerra? Que a Ucrânia explore o gás dela e venda para a Europa. E aí, a partir daí, a Europa tem alternativa. Pode comprar da Rússia ou pode comprar da Ucrânia. Nunca mais o Putin vai ter a carta que ele está tendo agora de vou cortar o gás e deixar a Europa em uma situação complicada. Ele não teria como fazer isso. Mas é lógico, explorar essas reservas demora um tempo. A Ucrânia, enquanto ela estiver em guerra, ela não tem muito como fazer isso, desenvolver essa região aqui. Já existem alguns poços, mas o desenvolvimento mais sério seria mais demorado. Então esse é, no final das contas, o grande motivo dessa guerra. É só dinheiro, é petróleo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.